onde alunos do 9º ano, onde nós teremos aulas somente de correção, tá? Correção de interpretação de texto e da produção textual, que eu deixei para que vocês já fizessem para mim naquela semana, né, antes de sairmos de férias. Caso não tenham feito, vocês irão fazer agora. Então, vamos lá para a nossa pauta. Marquem aí, tá? Então, correção da interpretação das páginas 199 a 201, a produção de texto 202 a 204, e vocês vão mandar para o meu e-mail a proposta de produção textual da página 204, tá? Que aí eu falo com vocês a respeito, tá bom? Então, vamos lá para a correção da interpretação de texto, né? Tô dentro. É a abertura aí do módulo 3, que vai falar sobre inclusão, né? Então, a inclusão social das pessoas com deficiências é prevista em lei. Trata-se, porém, de um processo lento que acontece gradualmente, muitas vezes barrado pelo preconceito. Por isso, é preciso arregaçar as mangas e ir à luta em defesa daqueles que não têm seus direitos respeitados. Então, a inclusão social ainda no nosso país, mesmo estando, né, prevista por lei, ainda existe muito preconceito a respeito, né? A gente percebe isso mesmo, principalmente nas escolas, né? Infelizmente há ainda um certo preconceito. Aí aqui vem o artigo 1º, fica instituído o Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinado a estabelecer as diretrizes gerais, normas e critérios básicos para assegurar, promover e proteger o exercício pleno em condições de igualdade de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para as pessoas com deficiência, visando sua inclusão social e cidadania participativa plena e efetiva. Aí tem o artigo 4, né? São princípios fundamentais do Estatuto. Então, o que é fundamental? Respeito à dignidade inerente, autonomia individual, incluindo a liberdade de fazer suas próprias escolhas e a independência das pessoas. Não discriminação, inclusão e participação plena e efetiva na sociedade, respeito pela diferença e aceitação da deficiência como parte da diversidade da condição humana, igualdade de oportunidades, acessibilidade, igualdade entre homens e mulheres, respeito pela capacidade e desenvolvimento das crianças com deficiência, respeito ao direito das crianças com deficiência de preservar suas identidades. Então, a gente sabe muito bonito aqui no papel, mas infelizmente a prática é outra, não sabemos, né? Aqui, você sabia que existem leis que protegem as pessoas com deficiência física? Na sua opinião, elas estão sendo cumpridas? Comente, né? Então, algo para se pensar aí. A gente sabe muito bem que não, né? Você conhece alguém que tenha deficiência física em casa afirmativa? Em sua opinião, essa pessoa está totalmente integrada à sociedade? Explique. Então, se você conhece alguém com deficiência física, fica fácil para você estar respondendo. Aí, leia, seguir teatro sem palavras, né? Vocês tinham que estar lendo um texto aí de Vanessa Ribeiro, né? Para que vocês pudessem estar respondendo as questões. Então, vamos lá. Questão número 1. O interesse e a vontade de 3 alunas com deficiência auditiva de participar das aulas de teatro oferecidas pela escola levou à criação do grupo Teatro Sem Palavras. O grupo formado é composto de 20 participantes, 17 ouvintes, 2 alunas surdas e uma com deficiência auditiva. Pesquise e responda. Qual a diferença dos termos deficiência auditiva e surdez? Então, qual é a diferença? Então, tinha que pesquisar, né? Então, aqui, a pessoa com deficiência auditiva é aquela que tem audição dificultada parcialmente, mas teve acesso à cultura e à língua da sociedade ouvinte. Então, deficiência auditiva tem uma perda, né, parcial, mas conseguiu ter acesso à cultura e à língua da sociedade. Ela tem um problema que pode ser eliminado pelo aumento de volume de som, pelo uso de aparelhos, né? Agora, a pessoa surda é aquela que pode apresentar severa perda auditiva. Compreende o mundo e com ele interage por meio de experiências visuais, principalmente pelo uso da língua brasileira de sinais livres. O surdo não tem uma deficiência, ele pertence a uma comunidade, compartilha cultura e línguas próprias, tá? A diferença é essa, deficiência auditiva, uma perda da audição. Já a pessoa surda, ela apresenta uma perda auditiva severa, né? Não escuta nada mesmo. Então,
e pertence a essa comunidade, compartilha sua própria cultura, sua própria linguagem, né? Que são as Libras, né? B. O que indica essa reunião de alunos com e sem deficiência em um mesmo grupo, né? O que indica? Uma possível integração entre todos, que é possível haver essa integração, né? 2. Qual é a condição para que todos participem do grupo? Eles devem aprender a língua de sinais, mesmo os que não apresentam deficiência auditiva. Então, para participar do grupo, mesmo que você não tenha nenhum problema de audição, você tem que aprender a língua de sinais. Retome o box intertextualizando e responda: por que as obras de Charlie Chaplin inspiram as apresentações? Por quê? Charlie Chaplin é um dos grandes nomes do cinema mudo, qual transmitia sua mensagem por meio da mímica de expressões faciais, não fazendo uso de palavras. Os seus filmes alcançaram muito sucesso, provando que a interpretação não se dá apenas por meio de fala. Então, Charlie Chaplin, muito famoso, todos conhecem, todos já ouviram falar, né? O cinema, os filmes, eles eram todos mundo e todo mundo entendia muito bem o que ele estava querendo transmitir ali. Então, por isso que as obras deles serviram de inspiração para esse grupo, tá? Aí aqui a gente tem, né, o alfabeto da linguagem de sinais, né? Uma curiosidade. Aí a 4. Mais do que entender ao desejo das alunas, o projeto interferiu na vida social de todos os integrantes do grupo. De que forma isso aconteceu? Todos se sentiram integrados, criando novos vínculos e formando novas amizades. 5. De que forma o projeto afetou a autoestima dos alunos? Inserindo-se em um ambiente inclusivo, os alunos se mostraram mais confiantes e revelaram suas potencialidades, superando deficiências e fragilidades. Então, eles se sentiram confiantes, né? Conseguiram mostrar ali que eles eram capazes, né? Então, conseguiram superar toda a deficiência e qualquer fragilidade que eles tinham. 6. O processo de inclusão proposto pelo projeto foi unilateral? Explique. Não. A inclusão se deu em duas direções. As alunas que apresentavam algum tipo de deficiência ou surdez se integraram aos demais. Os alunos que não apresentavam deficiências também foram inseridos em um universo que antes desconheciam. Então, não foi único, né? Então, o projeto, ele atingiu a todos, né? Independente se a pessoa tinha deficiência ou não. Reflexão. Suponha que um novo aluno com alguma deficiência passe a integrar sua turma. Quais medidas você e seus amigos poderiam tomar para auxiliar no processo de integração? Então, imagine aí chegando um aluno com problema de audição, né, na sala de vocês, como que vocês iriam fazer para ajudar esse aluno, tá? Aí, algo para se pensar. Então, texto 1. Estatuto da pessoa com deficiência entra em vigor com garantia de mais direitos. Então, aqui nós já estamos na parte de produção textual, tá? Então, aqui nós temos o estatuto, né? Menos abuso. Texto 2, uma carta. Caros editores da Agência do Brasil, escrito por João Francisco Couto. Texto, considerando o texto 1, responda. Qual o assunto principal desse texto? Então, o assunto principal do texto 1 é a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Qual a sua finalidade? Informar o leitor. 2. Considerando o texto 2, responda. Que relação ele estabelece com o texto 1? Né? Que relação um texto tem com o outro? O texto 2 retoma o texto 1, elogiando o assunto desenvolvido na matéria. B. Qual a finalidade desse texto? Opinar sobre um fato. Então, já é bem diferente, né? Traz uma opinião. Em que situações você se sentiria motivado a escrever para uma publicação, a fim de manifestar seu ponto de vista sobre um fato noticiado? Então, algo que você leu, né? O que iria motivar você a escrever? Eu vou escrever para aquela revista, para aquele jornal, para dizer que gostou de aquilo. Então, o que nós estamos falando aqui? Carta do leitor, né? Então, o assunto aí é a carta do leitor. O que é a carta do leitor? Então, que nós temos aqui um exemplo, ó, texto 2, né? Toda carta tem que ter, Porto Alegre, 15 de janeiro de 2016, caros editores da Agência do Brasil, que é o meu vocativo, né? Minha saudação. Antes de mais nada, gostaria de parabenizá-los pela divulgação da matéria Estatuto da Pessoa com Deficiência,
entre em vigor com garantia de mais direitos. Publicado no dia 2 de janeiro do corrente ano. Então, aqui ele trouxe o nome da matéria que ele gostou de ler e quando ela foi publicada. Sem dúvida alguma, trata-se de assunto de interesse público. Além do preconceito e dos obstáculos enfrentados por muitas pessoas com deficiência física, ainda há um desrespeito à legislação. É importante que todos os cidadãos tomem conhecimento de medidas, como as divulgadas nessa matéria, para lutar pelo direito de todos aqueles que lutam para preservar sua dignidade. Aí ele agradece, né? Parabéns, ele elogia o trabalho, agradece a atenção, assina e a cidade, né? Porto Alegre, Rio Grande do Sul, quer dizer, de onde ele escreve. Então, essa é uma carta de leitor. Então, trata de uma carta que aparece em jornais, em revistas, em alguns sites de notícias, onde o leitor ele manifesta sua opinião a respeito de uma matéria que foi publicada, né? Então, essa manifestação pode ser para dar sugestões, para reclamar, para criticar o que foi noticiado, para elogiar, tá? Então, a carta do leitor serve para isso, né? Ela é publicada para falar a respeito de uma matéria que já aconteceu. E, geralmente, essas cartas, quando elas são enviadas, antes delas serem publicadas, elas são lidas, revisadas, né? Porque às vezes traz erros ortográficos de concordância, para depois elas serem publicadas, tá? Ela é um importante instrumento de interação entre leitores e editores, pois, por meio dela, leitores expressam o ponto de vista, enquanto editores podem avaliar a repercussão de um fato veiculado por eles. Então, a carta de leitor, ela ajuda muito essa interação de leitor e editor, né? Então, é legal aqui a gente grifar aí, deixa eu colocar essa questão, né? Por quê? Deixa eu colocar aqui. Então, vamos por aqui. Onde que ela aparece, né? Antes elas são revisadas, tá? Vamos colocar aqui. Tá. Se eu consigo grifar. Tcharam. Você vai vir a carta do leitor. Não, ele não está querendo trabalhar agora. Deixa eu ver que é importante instrumento de interação. Amarelinho, né? Não quer grifar agora. Importante instrumento de interação entre leitores e editores. Grifem aí. Pois expressam o ponto de vista, enquanto editores podem avaliar a repercussão de um fato veiculado por eles. Né? Você vê que ele não quer grifar, não. Mudando de cor, né? Nem nada, mas tudo bem. Tá? Deixa eu ver outra aqui, nota de página, repete. Depois, agora deu. Então, é um importante instrumento de interação entre leitores e editores, pois por meio dela, leitores expressam o ponto de vista, enquanto é legal grifar também isso aqui, ó. Tá? Vou salvar aqui. Trata-se de uma carta veiculada em jornais. É legal ter que grifar tudo, né? Mas vocês grifam aí. Uma briga, né? Então, já viram. Que manifesta opiniões, apresenta sugestões ou reclamações. Então, grifei aí. Aí eu não salvei aqui de baixo. Vamos lá de novo. Grifar o outro aqui. Ela é um importante. Vamos ver. Ela é um importante instrumento. Quero tudo. Né? Ela é um importante instrumento de interação tá, entre leitores e editores, tá bom? Então, grifamos isso daqui. Agora a estrutura da carta do leitor, né? Um ano depois, mas a gente conseguiu. Né? A estrutura da carta do leitor. Então, como que tem que ser escrita a carta? Fui mostrando para vocês lá. Então, como qualquer carta, ela tem que ter um remetente, quem escreve, um destinatário, quem recebe. Mas não apresenta uma estrutura fixa, uma vez que sua publicação segue o padrão do jornal da revista que vai ser escrita, tá?
Então, no entanto, as cartas podem apresentar os seguintes elementos: o vocativo, nome da publicação a qual se dirigem, a data, a introdução, um pequeno texto que aborda o assunto, o desenvolvimento, que é onde você vai colocar os comentários, a conclusão, que é o encerramento da carta, né? Muitas vezes com sugestões, elogios ou críticas, ou, né, reclamações, despedida, saudações finais do leitor e assinatura. Então, isso tudo nós encontramos aqui nesse texto 2, né? Só vir aqui e vir conferindo que vocês vão encontrar. Então, a linguagem do texto, ela é bem objetiva, é formal e objetiva, tá? Respeitando as regras aí da norma padrão. Porém, pode apresentar de forma mais coloquial, caso a publicação tenha um caráter informal. Por exemplo, se foi uma matéria que atingiu o público jovens, né? Em algumas revistas, né? Do mundo jovens. Então, do mundo jovem. Então, vai trazer uma linguagem mais informal. Tá? Então, depende muito também da posição de quem escreve e para qual tipo de revista vai ser escrita. Geralmente, é a norma padrão que prevalece. Mas, se é um assunto mais informal, é um assunto mais jovial, né? Aí, o tipo de linguagem pode mudar, tá bom? A gente pode até tentar mais uma vez. Eu gostei disso. Grifar, né? Que a linguagem... nem sempre dá certo. A linguagem costuma ser formal, né? Deixa eu ver aqui. A linguagem informal... cancelar aqui, que ficou paradinho lá. É 1 ano e meio depois a gente consegue. A linguagem costuma ser... Não quer... Eu sou teimosa e eu consigo. A linguagem costuma ser formal, objetiva, respeitando as regras. Falei? Padrão. Peguei e consegui. Tá bom? Então, fiquem aí as dicas, grifem isso no livro de vocês. A proposta que vocês vão enviar para mim, para o meu e-mail, para a próxima aula aí. Vocês vão retomar ao texto Teatro Sem Palavras, vista na seção de interpretação de texto, né, que nós acabamos de corrigir, e vocês, a partir dela, escrevam uma carta endereçada ao veículo em que a notícia foi publicada, né. Então, vocês vão voltar lá e ver qual foi o veículo em que ela foi publicada, né, Criativos da Escola, uma revista, né, Criativos da Escola, 20 de janeiro de 2016, está lá no rodapé, tá. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever uma carta para ela, né? Ou elogiando o trabalho da criação desse grupo, ou fazendo uma reclamação, não sei. Então, lembre-se de introduzir previamente o assunto, né? Embasar sua opinião por meio de argumentos bem estruturados. Se desejar, no final da carta, faça sugestões. Entregue uma linguagem formal e objetiva para que todos os leitores possam compreender o seu ponto de vista e mandem para o meu e-mail. Tá? Então, a carta que vocês vão fazer, a carta do leitor, né, que vocês vão fazer, é destinada àquele texto que nós lemos lá, tá bom? Então, é bem simples, né? Isso tudo da carta do leitor vocês têm aqui. Façam e mandem para o meu e-mail, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí conteúdo. O e-mail está aqui, prof.luciene@gmail.com. Mandem que tudo isso entra como nota de ofício discente para vocês, tá? Então, essa foi a nossa aula de correção, de tarefa, e espero que vocês tenham feito e façam a proposta de produção textual. E até a próxima. Tchau, tchau.